Capítulo 19. Reuniões e sociedades espíritas. Reuniões em geral, sociedade propriamente dita, assuntos de estudo e rivalidade entre sociedades. 324. As reuniões espíritas podem ter grandes vantagens porque permitem esclarecimento por trocas recíprocas de ideias, pelas perguntas e observações que cada um pode fazer e das quais todo mundo aproveita. Mas, para colher todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais que iremos examinar, porque seria errado tratá-las como sociedades comuns. De resto, as reuniões, sendo todas coletivas, o que a elas concerne é a consequência natural das instruções precedentes. Elas têm que tomar as mesmas precauções e se preservar das mesmas dificuldades que os indivíduos. Por isso, colocamos esse capítulo por último. As reuniões espíritas têm caracteres diferentes, segundo a finalidade que se propõe, e sua condição se deve por isso mesmo, diferir também. Segundo a sua natureza, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. 325. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que não veem senão o lado alegre das manifestações, que se divergem com os gracejos dos espíritos levianos, que gostam dessas espécies de reunião e onde tem toda a liberdade de ação. É lá que se pergunta toda espécie de banalidade, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se coloca a sua perspicácia à prova para adivinhar a idade. Que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se coloca a sua perspicácia à prova para adivinhar a idade, que se tem no bolso, desvendar pequenos segredos, mil outras coisas do mesmo teor. Essas reuniões são sem consequência, mas como os espíritos levianos são por vezes muito inteligentes e que em geral são de humor fácil e jovial, aí se produzem coisas muito curiosas, das quais o observador pode tirar proveito. Aquele que tivesse visto só as sessões julgaria o mundo dos espíritos segundo esse modelo, faria uma ideia falsa como se julgasse toda a sociedade de uma grande cidade por aquela de certos bairros. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não podem vir a tais reuniões nas quais os espectadores não são mais sérios que os atores. Se quisermos nos ocupar de coisas fúteis, é necessário chamar os espíritos levianos, como se chamariam os bufões para se divertir a sociedade. Mas haveria aí uma profanação, convidar nomes venerados a se misturar o sagrado e profano. 326. As reuniões experimentais têm mais particularidade por objeto a produção das manifestações físicas. Para muitas pessoas é um espetáculo mais curioso que instrutivo. Os incrédulos saem mais admirados do que convencidos quando não tenham visto outra coisa. Todo o seu pensamento se vira à procura de artifícios, porque nada entendendo do que viram supõe a existência de truques. O contrário ocorre com aqueles que estudaram. Esses compreendem previamente a possibilidade e os fatos positivos, determinam em seguida a consolidação de suas convicções. Se houvesse truques, estariam em condições de descobri-los. Não obstante isso, essas espécies de experimentações têm uma utilidade que ninguém poderia negar, porque foram elas que levaram a descobrir as leis que regem o mundo invisível, e para muitas pessoas elas são um poderoso motivo de convicção. Mas afirmamos que só elas não bastam para iniciar alguém na ciência espírita, como a vista de um engenhoso mecanismo não pode fazer conhecer a mecânica para aquele que não conhece as suas leis. Contudo, se essas experiências forem conduzidas com método e prudência, os resultados seriam bem melhores. Logo, voltaremos ao assunto. 327. As reuniões instrutivas têm um outro caráter, como é naquelas que podemos tirar o verdadeiro ensinamento e se estivermos nas condições que devem preencher. A primeira de todas é de permanecer séria em toda a acepção da palavra. É necessário se convencer de que os espíritos aos quais se quer dirigir são de uma natureza toda especial, que o sublime não podendo se aliar ao trivial, nem ao bem nem ao mal. Se quisermos obter boas coisas, é preciso se dirigir aos bons. É necessário, como condição expressa, estar nas condições propícias para que eles queiram vir, ou os espíritos superiores não virão mais em reuniões de homens levianos e superficiais como viriam em vida. Uma sociedade não é verdadeiramente séria senão com a condição de se ocupar de coisas úteis com a exclusão de todas as outras. Se ela aspira a ter o poder dos fenômenos extraordinários por curiosidade ou passatempo, os espíritos que os produzem poderão vir, mas outros logo se afastam.
Em uma palavra, seja qual for o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que as compõem. Uma reunião séria se afasta do seu objetivo, se deixa ensinamento pelo divertimento. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Aqueles que querem ver devem frequentar as reuniões experimentais e os que querem compreender as de estudo. É assim que uns e outros podem contemplar a sua instrução espírita, como no estudo da medicina. Uns vão aos cursos, outros vão à clínica. 324. A instrução espírita não compreende somente o ensinamento moral dado pelos espíritos, mas o estudo dos fatos. É ela que cabe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a constatação do que é possível e do que não é. Em uma palavra, a observação de tudo que poderia fazer a ciência avançar. Seria errado acreditar que os fatos sejam limitados aos fenômenos extraordinários, que aqueles que chocam os mais sentidos sejam os únicos dignos de atenção. Encontra-se a cada passo nas comunicações inteligentes e que os homens reunidos para o estudo não poderiam negligenciar. Esses fatos seriam impossível de enumerar, surgem de uma multidão de circunstâncias fortuitas. Embora menos gritantes, não são de menor interesse para o observador que aí encontra uma confirmação do princípio concedido, ou a revelação de um princípio novo que o leve a penetrar mais fundo nos mistérios do mundo invisível. Essa é a filosofia. 329. As reuniões de estudo são de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para aqueles que têm um desejo sério de se aperfeiçoar e que não veem com uma boa presunção de infalibilidade. Uma das grandes dificuldades da mediunidade é, como dissemos, a obsessão e a fascinação. Eles podem se iludir do boa-fé sob o mistério de que obtêm e compreendem-se que os espíritos zombeteiros têm liberdade de ação quando tratam com pessoas ignorantes do assunto. Por isso afastam o médium de todo o controle, chegando mesmo, quando necessário, a tomar aversão a quem quisesse esclarecê-lo. A favor do isolamento e da fascinação, podem facilmente aceitar tudo o que quiserem. Nunca é demais repetir. Aí está não somente uma dificuldade, mas o perigo. Sim, um verdadeiro perigo. O único meio de ele escapar é o controle das pessoas desinteressadas e benevolentes que julgam as comunicações com sangue frio e imparcialidade. Podem lhes abrir os olhos e lhes fazer perceber que não podem ver por si mesmos. Todo médium que teme esse julgamento já está no caminho da obsessão. Aquele que acredita que a luz não se faz, senão para ele, está completamente sobre o julgo. Se ele leva a mal as observações, se as rejeita, se irrita, não pode haver dúvida sobre a natureza do espírito que o assiste. Já dissemos que um médium não pode ter os conhecimentos necessários para compreender os erros. Pode se deixar enganar por grandes palavras e linguagem pretensiosa. Ser seduzido por sofismas. Isso na melhor boa-fé. Isso porque a falta de suas próprias luzes, ele deve modestamente procurar recursos com outros, seguindo o adágio que diz os 4 olhos que veem mais que 2, se não é bom juiz na sua própria causa. É nesse ponto de vista que as reuniões são para os médiuns de grande utilidade. Se ele é bastante sensato para ouvir os conselhos, porque lá se encontrarão pessoas mais clarividentes que ele, que perceberão as nuances tão delicadas de onde o espírito trai a sua inferioridade. Todo médium que deseja sinceramente não ser joguete da mentira deve procurar produzir reuniões sérias e para aí levar o que obtém nas reuniões particulares, aceitar com reconhecimento, solicitar o exame crítico das comunicações que recebe, ser alvo dos espíritos mitificadores é o mais seguro meio de desembaraçar, provando que eles não podem enganá-lo. O médium que se irrita pela crítica, tanto menos razão tem para isso quanto para o seu amor próprio, e não está envolvido no assunto, porque ele diz não é dele, não é mais responsável que se lesse versos de um mau poeta. Insistimos sobre esse ponto porque se está lá uma dificuldade para